Olá, bora para mais conhecimentos. Então agora eu vou falar sobre o lado sombra dos arquétipos. O lado sombra nada mais é do que o excesso de algo. Então, por exemplo, colocar aqui alguns exemplos de arquétipos mesmo. O arquétipo vamos falar do cavalo, tá? Então, é um arquétipo aí de muito ágil, né? Força e velocidade. O que acontece? Então, você pega, o que é o excesso? O excesso é aquela pessoa daí que não para nunca, sabe? Aquela pessoa assim que tá sempre querendo fazer algo. Se isso te incomoda, então isso daí eu vou falar que vai depender de pessoa para pessoa. Se isso te incomoda, se isso está te fazendo mal, você tem que começar a se perceber. Então, quando você colocar esse arquétipo, você começa a perceber como que você estava antes de usar ele e como que você está depois. Se você começa a perceber que tá te prejudicando, então é como se estivesse ativando o lado sombra, porque é um excesso disso. Então, você retira ou você faz uma combinação com um outro arquétipo que equilibre isso, sabe? Então, isso daí seria basicamente o lado sombra. Vamos falar um pouquinho, quando chegar na parte dos arquétipos de personalidade, essa questão do lado sombra você vai entender mais, porque símbolos não tem muito essa questão do lado sombra. Por exemplo, esse meu diamante que eu te mostrei, é um símbolo, tem lado sombra desse símbolo? Não tem lado sombra. Então eu gosto muito de fazer combinações de arquétipos quando eu uso mais do que um, que lá no e-book, por exemplo, de prosperidade, de relacionamento, usa-se mais do que um, é uma combinação. Então eu gosto de colocar várias coisas que são mais esses símbolos que não tem o lado sombra, para não prejudicar, tá? Então tem que ter esse conhecimento de lado sombra para saber qual usar. Então você vai usar ali, por exemplo, um arquétipo de personalidade vamos usar aí Mary Moore. A pessoa, ela tem a probabilidade de depressão, porque o foco era só sucesso, 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 então não tinha muito essa questão ali de sociabilidade, sabe? Então tem que cuidar, porque se uma pessoa que já tem um histórico depressivo e hoje já não é mais, mas tem esse histórico, pode acontecer desse lado sombra, quando ela tá usando, ativar aquela chavinha lá e ela ter novamente aqueles sintomas. Então essa questão do lado sombra, ela é muito importante, porque se você percebe que foi ativado um lado sombra em você, é porque existe isso no teu inconsciente guardado lá. Então nessa questão da depressão, se você é uma pessoa que já tratou, você acha que está curada, mas quando alguma coisa ativa isso, que é um gatilho, que ativou isso novamente, é porque aquilo lá não está totalmente curado. Então é um momento que você tem para pegar essa informação e você trabalhar a seu favor. Então, opa, que bom que esse arquétipo ativou esse lado em mim. Então significa que existe isso em mim. Então eu vou tratar isso. E aí você vai tratar isso como? Tem inúmeras formas, né? No caso, tenho também o meu treinamento, que não seria bem um treinamento, né? É um curso, a autoterapia aplicada. Então, você sozinho, através dos áudios que eu gravo, você consegue fazer sua autoterapia. Eu vou te conduzindo para você fazer no seu tempo, sem você se expor e tratar todas as questões de trauma, do passado, medos, né? Crenças. Então, de alguma forma, você precisa trabalhar isso, e o arquétipo traz isso para você. Por isso que é um treinamento de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque você vai perceber como você estava antes e como você está depois deste uso. Então, você tendo essa consciência, né, deliberadamente mesmo, você colocando aquele arquétipo de propósito, você consegue ver o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo meu, para ficar mais fácil de entender. Eu sou uma pessoa que eu adoro essa questão da velocidade e tudo mais, porque eu sou assim já sou ativa e isso daí me empodera mais ainda. E eu tenho para mim já a questão da heroína. A gente vai falar desse arquétipo da heroína no vídeo de personalidades, né? Arquétipo de personalidades. Então, eu já tenho, desde que eu nasci, essa questão de heroína, sabe? De querer, eu não suporto injustiça, eu sempre quero estar ali ajudando o próximo, eu quero combater o mal, digamos assim, sabe?
essa questão de ir pra frente, ir para como se fosse ir pra guerra mesmo, bater no peito, pegar pra mim e fazer. Então eu já tenho isso. E eu fui usar o arquétipo da Mulher Maravilha, né? Sabe? A Mulher Maravilha. Por quê? Porque eu queria, né? Eu gosto de testar também. Então, se você também é curioso, né? Ou curiosa, teste. Só que perceba antes como você é, teste para você ver a diferença, se é bom para você ou não. Então, o que acontece? Eu testei esse arquétipo por 3 dias só. Depois eu vou falar sobre prazos, tá? Então eu testei por 3 dias e pra mim, neste momento não funcionou. Pode ser que depois funcione, depois dê certo. Então o que acontece? Quando eu coloquei esse arquétipo, no 3º dia eu já tava me percebendo irritada com tudo. Uma irritação assim do tipo, coisas simples do dia a dia me irritava. Então, o que acontece? Como eu já era aquele arquétipo, eu já vivenciava aquilo. Mim mesmo, na minha personalidade. Quando eu coloquei, eu fiz o quê? Eu fui pro excesso. O excesso disso tornou essa pessoa mais agressiva. Para mim foi isso. Pode ser que para outra pessoa o excesso não seja isso. O excesso seja aquela pessoa que também ela vai para frente sem limites. Pode acontecer, porque as pessoas são diferentes. Então, não pode se dizer que o lado sombra desse arquétipo é tal coisa só. Vai depender de cada um. Então, no meu caso, ativou isso e eu percebi que era o arquétipo, porque eu não era assim, não estava assim, retirei. O que aconteceu? Pronto, voltei a ser quem eu era. Então, isso me mostrou também que eu estava, como ele ativou esse lado em mim, é porque eu realmente tinha que controlar um pouco essa questão minha, né? De querer bater no peito tudo, de querer ir para cima, de querer pegar para mim tudo. Então, eu posso... inconsciente eu estava sendo sobrecarregada, né, porque eu queria fazer tudo do meu jeito, então eu preferia fazer do que deixar o outro fazer e não ficar do jeito que eu gosto. Então, veio para mim essa consciência. Então, esse arquétipo trouxe para mim que eu tenho que cuidar disso. Então, eu comecei a perceber, comecei a delegar mais as coisas, entende? Por isso que a gente se conhece. Então, isso seria basicamente o lado sombra. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de usar o arquétipo por causa do lado sombra. Olha lá no YouTube, né? O lado sombra da borboleta, o lado sombra da Mulher Maravilha, né? Por exemplo, das deusas, né? Lá do Antigo Egito, né? Da Cleópatra. E aí você começa a não querer usar de medo, mas a experiência que o outro tem não vai ser a mesma que você vai ter. Então eu te falo, quer usar? Faz o teste. Lembra-se, eu sempre falo da águia. A águia você tem que ter essa consciência se você quer ter essa mudança aí na sua vida 360 graus. Se não é o momento, não use a águia. Porque se você for só testar ela, vai acontecer também algo que você não queira, por exemplo, tá? Então a águia tem o momento certo de se usar. Então os outros arquétipos, testa, coloca lá 3 dias, não aconteceu nada, espera 21 dias, não aconteceu nada, sabe? Vai testando, tá bom? Aí a questão dos arquétipos de símbolos, né? Eu considero o trigo, né? O arquétipo de símbolo. Então, o que acontece? Eu não vejo o lado sombra deste arquétipo. O que acontece se você usar ele com excesso? Mais prosperidade, né? Então, eu gosto muito de usar os símbolos como combinações para outros arquétipos, tá? Então, um diamante, por exemplo. Então, isso seria a questão do lado sombra, tá? Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo, que assim que der eu te respondo, tá bom? Até o próximo vídeo.